Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Seja muito bem-vindo. A aula de hoje é sobre a pré-história do Brasil. Sabe por que eu estou colocando pré-história entre aspas? Eu te conto no decorrer do vídeo. E você também sabia que há milhares de anos, o Brasil já era povoado com uma sociedade bacana, com sua cultura, com sua arte e tudo mais? É desse povo que a gente vai falar. Tá afim? Então vem comigo para o canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história e hoje pré-história do Brasil. Eu te conto no final do vídeo por quê. Combinado? Até já. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios Vale dos Conselhos. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei antes da vinheta, hoje vamos aprender sobre a pré-história do Brasil. Os moradores que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, aliás, milhares de anos antes. Vamos conhecer um pouco dessa sociedade maravilhosa que cai no Enem, que cai nos principais vestibulares. Ok? Então, presta atenção na aula, anota. E aí, no final, a gente conversa. Combinado? Então vamos lá, gente. Vamos tentar entender. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, eles não encontraram aqui um território vazio, desabitado. Aqui já tinham inúmeras tribos espalhadas pelo litoral e no interior. E a organização social dessas tribos era muito diferente das dos europeus. E o choque cultural foi o primeiro entrave entre o colonizador e os primeiros habitantes do Brasil e do nosso continente, ok? E a chegada dos primeiros habitantes ao Brasil começou logo após os primeiros agrupamentos humanos que atravessaram o Estreito de Bering, lá na fronteira da Sibéria e o Alasca, fugindo do frio. Tá? Isso é o que convencionou-se, é a teoria mais aceita. E as tribos se espalharam por todo o continente americano, vindas desse estreito, ou por barcos vindos da Oceania. Conforme alguns estudos arqueológicos, a presença humana no Brasil começou há 12 mil anos, mas também tem estudos que já dizem que é muito mais. Então, assim, não é uma ocupação tão recente. Os primeiros habitantes eram caçadores, coletores, agricultores, eles que povoaram inicialmente o litoral. E os vestígios dessa primeira presença humana no Brasil, eles estão presentes em sítios arqueológicos. Vou citar alguns aqui só para vocês terem uma ideia. Serra da Capivara, no Piauí, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Caatinga de Moura, na Bahia. Tá? Esses são fantásticos. Esses locais, eles guardam também pinturas rupestres dentro das cavernas, por onde passaram os primeiros habitantes do nosso país. E queria mostrar para vocês também algumas curiosidades, tá? O fóssil mais antigo do Brasil ganhou o nome de Luzia, e esse fóssil é datado entre 12.500 a 13 mil anos, e ela foi encontrada na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Também queria falar sobre uma arqueóloga fantástica, Niede Guidon, que é uma arqueóloga franco-brasileira especializada em pré-história. Os seus estudos, gente, lá no interior do Piauí, ali pela década de 70, contribuíram para a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um território com o maior número de sítios arqueológicos das Américas. Só uma curiosidade sobre ela, tá, gente? Ela foi perseguida pela ditadura militar e ficou exilada na França por um tempo. Mas ainda bem que ela voltou. A partir da análise de 1.300 registros da presença humana pré-histórica, a equipe de Guidon encontrou evidências de que o povoamento do continente pode ser muito mais antigo do que a gente imagina e ter ocorrido de forma diferente do que o atual consenso científico. A partir da exploração dos sítios arqueológicos do Piauí, a Niede Guidon levantou uma hipótese que acabou
abalando um pouco o consenso sobre o povoamento das Américas. Porque até hoje a teoria predominante é de que o homem realmente chegou ao continente a partir do Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, como eu falei no começo do vídeo, há 15 mil anos. E de lá ele migrou em direção ao sul. Só que tem um detalhe. No entanto, as datações realizadas na Serra da Capivara são de um período muito mais antigo. Ossadas humanas de 15 mil anos, pinturas rupestres de 35 mil anos e também tem restos de fogueira de aproximadamente 48 mil anos. É claro, gente, é muito interessante a gente pensar a história dessa forma. A história não é estática, não é parada. É só o passado. Conforme vai se descobrindo novos fósseis, novos estudos, a gente vai vendo, opa, vamos mudar. Estamos então fazendo uma releitura da história. E Arniet Guidon, é fantástico o seu trabalho e tenho certeza que ainda vamos descobrir muita coisa interessante sobre a pré-história do Brasil. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Agora chegamos ao final da aula. E só no final da aula que eu queria te falar o porquê que eu coloquei entre aspas o pré-história. Porque assim, nós historiadores, na grande maioria, sempre acreditou que pré-história é o que vinha antes da escrita. Só que hoje, na releitura da história, nós já entendemos que não precisamos da escrita para saber que esses povos já estavam aqui. Conhecemos como era a sua sociedade, nós vemos os desenhos, a arte rupestre, então nós temos informações. Então, por exemplo, os povos que moravam aqui no Brasil, pouco antes da chegada dos europeus, eles não tinham escrita, mas eles estavam na pré-história ou na Idade Moderna. Então entende que não precisamos do pré-história. A gente fala antiguidade, não há nada antes da história. Mesmo sem escrita, nós conhecemos esses povos. Combinado? Agora sim, galera, chegamos ao final dessa aula. Se você chegou aqui até o final e você gostou, agora sim eu vou cobrar o que eu prometi lá no comecinho. Se você gostou, se inscreve no canal. Ok? Se gostou, se não gostou, não há problema. Se você se inscreveu, dá aquele like maneiro pra gente e, obviamente, deixa o seu comentário, uma pergunta, uma sugestão, um apontamento. Quando você comenta, o YouTube entende que o canal Mano Mundo está sendo relevante para a história, para a educação, para a cultura e tudo mais. Então, aguardo a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Combinado? Fico por aqui, galera. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje, pré-história do Brasil. Até mais.